Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Peço que abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25 até o 33. Amém? Podemos ler? Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou antes de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para te salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa foram salvos. Amém, igreja? Nós, creio que os irmãos aqui já conhecem bem a história de Paulo e Silas. E diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas, eles viajavam por vários lugares, por várias cidades, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E nos versículos anteriores, diz a palavra que o Espírito Santo de Deus não permitiu que Paulo e Silas pregassem o Evangelho na província da Ásia, e nem que eles fossem para Betínia, que era onde eles quiseram ir para pregar o Evangelho. E Paulo e Silas, eles foram para Troade. E numa noite Paulo teve uma visão, Deus deu uma visão a Paulo, e ele via um varão de Macedônia em pé diante dele, pedindo que ele fosse para Macedônia, porque eles estavam precisando de ajuda. E Paulo e Silas, com a certeza que era o Espírito Santo de Deus que falava com eles foram para Troade. E diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas chegaram em Filipos. E quando eles chegaram em Filipos, eles foram para a beira do rio, onde se encontravam várias mulheres. E ali eles sentaram diante daquelas mulheres e começaram a falar da palavra de Deus. E se encontrava uma mulher ali, um nome que se chamava Lídia. A palavra de Deus diz que ela serviu ao Senhor, que ela adorava a Deus. E o Senhor abriu o coração daquela mulher para que ela entendesse tudo que Paulo falava. Nos diz a palavra do Senhor que ela e a sua família se converteram ao Senhor. E como que é a fúria do adversário? Quando um servo começa a fazer a vontade de Deus, quando o servo começa a pregar o Evangelho para os cativos. O inimigo, Paulo e Silas ali continuaram fazendo, ali em Filipos continuaram fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eles saíram procurando um lugar para a oração, evangelizando aquele povo, e ali surgiu uma jovem possessa com espírito de adivinhação, e ela, aquela jovem, ela seguia Paulo e Silas, falando em alta voz para aquele povo, que Paulo e Silas eram servos dos Deus Altíssimo. Eu entendi com essa palavra, igreja, que nós temos que vigiar com os elogios. E nem tudo que nos falamos que estamos elogiando vem da parte do Senhor. Porque Paulo e Silas estavam ali diante daquele povo de Filipos, pregando o Evangelho. E vinha essa jovem com o espírito da adivinhação. Ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade. Ela estava falando que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Eu entendi que essa palavra aqui, ela foi enviada ali por Satanás. Ela estava querendo distorcer a
atenção daquele povo para Paulo e Silas, para ela. Ela não falava mal, ela falava bem deles. E como que a gente tem que vigiar? Paulo ficou indignado com aquela jovem, aquela mulher, e ele foi até aquela mulher, até aquela jovem, e repreendeu aquele espírito nela, e a palavra de Deus diz que ela foi liberta. Paulo ele teve discernimento de espírito naquele momento, porque elas falavam bem de Paulo, ela falava bem de Paulo e Silas, e a gente tem que ter discernimento, é um dom que a gente precisa pedir a Deus, porque a gente precisa saber discernir o que está vindo de Deus nas nossas vidas e o que não está vindo. Eles podiam ter deixado, ter adorado aquela menina, aquela jovem ali, dizendo para todos que Paulo e Silas eram servos do Senhor, mas na realidade ela estava querendo atrapalhar, né? Ela estava querendo levar o foco para ela. E ela era escrava dos seus senhores, e com aquela atitude ela foi liberta através da oração de Paulo em nome de Jesus, e os senhores dela deixaram de ganhar o dinheiro que eles estavam ganhando, que eles ganhavam através daquela jovem. E aí está a fúria do adversário na vida daqueles dois homens, porque aqueles senhores se revoltaram, né? E dizem que a palavra de Deus diz que eles humilharam Paulo e Silas, arrastaram Paulo e Silas, açoitaram Paulo e Silas diante daquele povo, bateram neles e jogaram eles dentro do cárcere, dentro da prisão. Que é o que eu quero dizer, que para tudo há um propósito de Deus. Nós sabemos que nada acontece se não for da permissão do Senhor. E nós sabemos que às vezes nós passamos por lutas, por adversidades, também pela permissão do Senhor. Nem toda luta que vem em nossas vidas, nós também temos que ter discernimento de espírito, está vindo da parte de Deus, mas está sendo permitido por Deus. Né? Nós sabemos que Jó, ele só perdeu tudo, porque Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Mas naquele momento ali, eu creio que Deus estava testando Jó, para ver que a palavra de Deus diz que Jó era temente, tinha um coração sincero ao Senhor. E Satanás falou o que para o Senhor? Ele é temente, tem um coração sincero sim. Ele tem tudo, ele tem bens, ele tem família. Mas deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Não na vida de Jó, mas nos bens de Jó. E Jó, ele continuou ali, temente com seu coração sincero. Porque quando a mulher dele falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele falou que não. Se a gente teve o bem de Deus e o mal, agora nós não vamos aceitar? Então ele continuou com seu coração temente e sincero ao Senhor. Então muitas das vezes nós passamos por lutas, umas Deus está nos testando, outra Deus está querendo ver até onde vai a nossa adoração, até onde a gente está perseverando na presença dEle, até onde a gente glorifica o nome do Senhor. E tudo tem um propósito do Senhor em nossas vidas. Deus ele tem a sua maneira de trabalhar que muitas das vezes nós não entendemos. Então Paulo e Silas foram humilhados diante daquele povo, foram açoitados e foram jogados dentro daquela prisão. Mas aí a fúria do adversário, ele estava evangelizando, o inimigo ficou furioso com a libertação da Lídia e de sua família, com a libertação daquela jovem, e não satisfeito, armaram todo um plano e jogaram Paulo e Silas na prisão. Mas só que o Senhor permitiu. Se o Senhor permitiu, é porque tinha um propósito do Senhor ali naquele momento. E a palavra de Deus nos diz que à meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu creio que Deus permitiu aquilo tudo, porque Deus queria que aqueles outros presos escutassem Paulo e Silas orando e louvando a Deus. Deus tinha um plano de salvar o carcereiro e a sua família, então precisava que Paulo e Silas fossem parar naquela prisão. E dentro daquela prisão, Paulo e Silas açoitados, se eles foram açoitados, eu creio que eles estavam todos machucados, feridos, com aquele sofrimento. Mas que teve um momento, né? A palavra de Deus diz que perto da meia-noite, eu creio que Paulo e Silas, com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor, eles deram as suas mãos e ali resolveram orar ao Senhor. E ali resolveram louvar, fazer um culto ao Senhor. A palavra de Deus diz que era somente Paulo e Silas.
Porque Paulo e Silas, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles eram homens de Deus. E por estarem pregando o Evangelho, eles foram parar numa prisão. Assim eram nossas vidas, igreja. Quando nós estamos nos convertendo, né, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, pregando a palavra, o que não vai faltar é gente para se levantar contra nossas vidas. O inimigo verdadeiramente não vai estar satisfeito com as nossas vidas e vai fazer de tudo para nos parar. Mas até onde é que vai um adorador? Aquele que adora em espírito e verdade, aquele que sabe de onde que Jesus te tirou, aquele que adora o Senhor de coração, aquele que está firme e perseverando, ele não vai deixar de adorar porque está passando por uma luta. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas foram açoitados, foram humilhados. Humilhação não mata crente, pancadas não mata crente. Nós sabemos que nós vamos até sentir, nós vamos chorar, mas nós não vamos morrer, porque Deus está conosco. E Paulo e Silas, eles não estavam sozinhos naquela prisão, porque servos de Deus, eles não andam sozinhos. Eles estão sempre com o Senhor. Os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor. E quando eles se juntaram ali para orar e para louvar ao Senhor, a palavra de Deus diz que de repente veio um terremoto naquele lugar. A palavra de Deus diz que todas as portas se abriram, que os alicerces daquele cárcere foram abalados através do poder da oração e do louvor de Paulo e Silas. Muitas das vezes nós estamos numa igreja com pouquíssimas pessoas e a gente acha que para o mundo ser bom, para Deus manifestar a presença dele, manifestar o seu milagre, a igreja tem que estar cheia. Estamos errados, igreja, sabe? Porque a palavra de Deus diz que foi Paulo e Silas, eram apenas duas pessoas, mas eram duas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Eram duas pessoas que tinham acabado de ser açoitados. Eles estavam dentro de uma prisão. O que é uma prisão? Uma prisão que a gente sabe que tem várias pessoas de todos os tipos ali dentro. Assaltantes, pessoas que assassinaram, pessoas que roubaram, pessoas de má índole, de mau caráter. Não era a situação de Paulo e Silas. Paulo e Silas eram homens de Deus, mas eles estavam ali passando pelas mesmas coisas que os outros presos estavam passando. Eles não tinham nenhum privilégio. Mas eles resolveram orar ao Senhor e louvar a Deus. Olha o poder da oração e do louvor. A palavra de Deus diz que os alicerces naquele momento, de repente, foram abalados. Eu quero te dizer que de repente, Deus faz algo na minha vida, Deus faz algo na tua vida. Eu quero te dizer que de repente Deus vem em teu favor, que o de repente de Deus é algo tremendo para nossas vidas. Quem é que poderia abrir aquelas prisões através de um terremoto? Homem nenhum poderia fazer isso. Somente o nosso Deus, aquele Deus que nós servimos, que é fiel, que é poderoso, que pode todas as coisas. Somente Ele poderia fazer isso. Mas Ele fez isso através da oração, através do louvor, com todo aquele sofrimento. Paulo e Silas começaram a adorar o Senhor, começaram a cantar hinos a Deus e não deixaram de adorar diante daquilo tudo. Eu creio que eles não estavam entendendo muito o que estava acontecendo ali naquele momento, mas eles se uniram e deram as mãos. Eu creio que Paulo e Silas devem ter falado um para o outro: estou sentindo dor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que a gente veio parar nesse lugar. Olha como que estão as minhas costas, olha como que está doendo, mas a gente serve a um Deus Todo-Poderoso, e agora a gente vai começar a orar. Agora a gente vai começar a louvar o nosso Deus. E vamos, sem saber o que ia acontecer, porque eu creio que nem eles imaginavam que Deus ia abrir aquelas portas, mas eles resolveram, diante daquele sofrimento, louvar e adorar o Senhor. E a palavra de Deus diz que a vitória foi de Paulo e Silas. E quando aqueles presos escutaram aquele louvor, aquela oração, aqueles presos também ficaram sem entender. Como é que pode, eles estão aqui todos machucados, estamos presos, eles estão orando, estão louvando a Deus, para quê? Mas como eu disse, como de repente veio um terremoto. Aí aqueles presos entenderam o que estava acontecendo ali. Eu sei por que agora eles estão orando, porque eles não louvando a esse Deus. Porque esse Deus, olha o que esse Deus fez. Aquela cadeia foi abalada, aqueles alicerces foram abalados.
e todas as portas se abriram. Eu quero te dizer, igreja, que não importa o que você está passando nessa manhã. Não importa qual é o seu problema, qual é a sua adversidade. Não importa se você tem comida para comer na tua casa. Não importa qual é o teu sofrimento. O importante é você adorar o Senhor a todo instante. Porque é através da adoração que a gente recebe a nossa vitória. Se você está passando se vai tudo bem na tua vida, a gente adora com facilidade. A gente louva, a gente vai com prazer para a casa do Senhor, a gente participa de tudo porque vai tudo bem. Mas quando Deus começa a mexer na nossa vida, quando a gente começa a perder uma coisa ali, a perder uma coisa em outro lugar, quando a gente começa a passar por situações, cadê a nossa adoração, ao nosso louvor ao nosso Deus? Cadê o nosso amor para continuar fazendo a obra? Cadê o nosso amor para continuar evangelizando, para ganhar almas para Jesus? Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele não morreu na cruz para qualquer coisa, tinha um motivo, para dar salvação às nossas vidas, para que a gente possa se preparar para ganhar almas para o reino de Deus. Então, muitas das vezes vem lutas nas nossas vidas para calar a nossa voz, para calar a nossa adoração, mas é nessa hora que a gente tem que orar, porque a oração ela tem poder. É nessa hora que a gente tem que adorar, porque a nossa adoração, a Deus vê um servo fiel quando ele está na prova adorando, quando ele está na prova indo para a casa do Senhor buscar o Senhor, quando ele está na prova fazendo a obra do Senhor. Deus ele olha para o nosso coração nessa hora. Paulo e Silas, eles foram humilhados, mas como eu disse aqui, para tudo há um propósito de Deus nas nossas vidas. Deus ele sabe o que vai nos acontecer lá na frente. Assim foi com José. José ele foi humilhado e foi vendido pelos seus próprios irmãos. José foi preso, José foi tratado como escravo. Mas o que aconteceu com José? Nós sabemos que Deus levantou ele como governador do Egito. Por que Deus permitiu aquilo tudo na vida de José? Porque ele sabia que havia aquele tempo de fome em toda a terra. E ele sabia que o povo querido dele, que era o povo de Jacó, e toda a sua família, iam precisar de algo para se alimentar. Por isso ele fez José passar por aquela humilhação toda, ser vendido por seus irmãos e chegar como governador do Egito. O que eu quero dizer? Que muitas das vezes também nós somos humilhados, somos sim. Aquele que serve ao Senhor, ele é humilhado sim. José ele foi humilhado, mas chegou um tempo de exaltação na vida dele. Nós sabemos que quando veio a fome, os irmãos deles foram para onde? Foram para o Egito. E quando chegaram lá, eles viram José por cima, como governador do Egito. Eles humilharam, mas eles viram a exaltação de Deus na vida deles. Glória a Deus. A Ana foi humilhada vários anos por Penina porque não podia ter filhos. Mas nós sabemos que o Senhor abriu a madre de Ana. E Ana ela teve Samuel. Os filhos de Penina não se comparavam ao filho de Ana, porque nós sabemos que Samuel foi um grande profeta de Deus. E Ana, Penina viu a exaltação de Ana naquele momento, quando ela abriu a sua madre e teve filhos. Então nós somos humilhados, nós somos humilhados sim, mas aquele que nos humilha, ele vai ver a nossa exaltação. Isso porque ele próprio foi usado por Deus para nos exaltar. Então é através da nossa adoração, através do nosso louvor, que nós vamos ver a nossa vitória. Eu quero dizer que nesta manhã, o problema que você está passando, que Deus hoje vai abalar os alicerces do seu problema nesta manhã. E seus problemas, eles vão cair por terra em nome de Jesus. E a vitória ela vai vir, porque o seu coração é o coração que adora o Senhor. Nada pode calar a voz de um adorador. Aleluia. Nada pode calar a voz de um adorador. Aquele que adora de verdade, ele vai adorar todo o tempo. Ele vai adorar na perda, ele vai adorar na vitória, ele vai adorar quando estiver ganhando, ele vai adorar quando estiver triste, ele vai adorar quando ele estiver alegre. Mas o importante da nossa adoração é na hora da luta, é na hora da prova, porque hoje muitos crentes saem da igreja por causa de luta. Hoje muitos crentes se afastam da presença do Senhor porque não aguenta a luta, porque não aguenta passar pela prova. E deixa de adorar o Senhor. Sai da
no Brasil, a maioria das pessoas que a gente ora são afastados da presença do Senhor, são missionários, eram pregadores da palavra de Deus. Olha a situação que essas pessoas estão. Deus vai permitir, igreja. Vai permitir, sabe por quê? Nós saímos da presença dele. E quando a gente está na presença do Pai, a gente tem tudo do nosso Pai. Nós temos amor, nós temos proteção. Nós sabemos que às vezes nos falta algo, mas a gente sabe que Deus ele vai suprir amanhã. É nisso que a gente tem que pensar. Eu posso hoje estar passando por isso, mas eu sei que amanhã Deus vai mudar o quadro da minha vida. Eu posso hoje estar sem uma comida para comer na minha casa, mas amanhã vai acontecer alguma coisa. E vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter carne na minha casa. É nisso que a gente tem que acreditar. A gente não pode sair da presença do Senhor porque a gente está passando na luta. Porque a gente está passando por dificuldade. Nós sabemos que é difícil, né, Deus? Nós não somos Jesus, nós somos carne. Mas se Paulo e Silas foram aceitados, foram para a prisão, e eles aguentaram e oraram e louvaram ao Senhor, eles eram carne como a gente. Por que nós não vamos aguentar? Por isso que é importante da gente estar buscando o Senhor. Da gente estar buscando o Espírito Santo de Deus para nossas vidas, por estarmos enchendo de azeite, de unção, do Espírito Santo de Deus, para que na hora da prova a gente venha aguentar, a gente venha suportar a passar pela luta. É por isso que a gente vê que consagração, uma consagração, poucas pessoas da igreja estão aqui. E aí não é só aqui não, é em várias igrejas, na minha também, é em outras. A gente vê consagração é um momento especial. Eu creio para a minha vida que é um momento especial. A gente está aqui para quê? Para buscar santificação, para buscar consagração à nossa vida. Nós temos que buscar nossa libertação a cada dia para que a gente venha suportar os dias maus. Porque os dias estão muito ruins para o povo de Deus, igreja. Cada dia a situação está ficando mais estreita. Isso aí é tudo para parar mesmo a nossa fé, para paralisar a nossa fé. Mas a nossa fé está em quem? Quem é o autor da nossa fé? Quem foi que morreu por nós na cruz? A gente tem que olhar para Jesus a todo instante e fazer como Paulo e Silas fizeram. Se unir em oração e em louvor, para a gente ver a glória de Deus na nossa vida. Então eu creio que nessa manhã Deus vai fazer um terremoto na nossa vida. Que esse problema que a gente está passando, essa luta, essa adversidade, elas vão cair por terra. Esses alicerces vão cair por terra hoje e a gente vai receber a nossa vitória. Sim, porque a gente serve a um Deus fiel. Não importa qual é a sua dor essa manhã neste lugar. Não importa que você vem buscar da parte de Deus, mas se o seu coração estiver como o de Paulo e Silas, está sofrendo, está doendo, está sangrando, mas você está orando, você está adorando, você está louvando, então vai acontecer. Vai acontecer milagre na sua vida. A palavra de Deus diz que todas as portas foram abertas. Igreja, naquele momento você imagina uma prisão sendo aberta hoje, cheia de presos. Não vai ficar nenhum preso lá dentro. Com certeza todos vão aproveitar a oportunidade para sair. Eu creio que todos saíram. Mas continuou ali, Paulo e Silas, porque Deus ainda tinha um propósito ali. Deus ainda precisava que eles evangelizassem aquele carcereiro para ele se converter com a sua família. E assim foi feito, né? Aquele carcereiro chegou diante de Paulo e Silas: o que eu preciso fazer para me salvar? A palavra de Paulo foi forte: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Gente, aquele carcereiro, toda a sua família se converteram ao Senhor. Então eu creio que aquilo tudo foi um plano de Deus para salvar aquele carcereiro e a sua família. E quando aqui, no versículo 36, o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasses agora, pois saís e ide em paz. E a palavra de Deus diz que Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora. Ou seja, eles prenderam ele, jogaram ele ali e encobertamente, diz a palavra, ou seja, escondido, estavam querendo colocar eles para fora. Mas, como eu falei aqui, nós somos humilhados, mas a exaltação vai vir. Se não for aquele próprio que nos humilhou, mas pelo menos eles vão ver a nossa exaltação. E eu creio que Deus ali naquele momento,
Foi com Paulo e com Silas, com certeza, e Deus falou do seu trono. Jogaram meus servos lá dentro, eles não eram culpados, eles não fizeram nada para entrar lá dentro. Eu abri as portas, o Senhor que abriu as portas, e agora ele simplesmente manda os meus servos sair, como se nada estivesse acontecendo. Não vai ser assim. E Paulo falou, eles vão ter que vir aqui nos saltar. Eles vão ter que vir aqui e nos colocar para fora. E a palavra de Deus diz que assim foi feito. E eu creio que eles chegaram diante daquele povo, nós fizemos errado, não era exatamente o que a gente pensou, e por isso nós todos estamos aqui colocando eles para fora. É assim que Deus faz. A gente é humilhado, mas também a gente tem que ser exaltado. E quanto mais humilhado, mais exaltado você será. Então que nessa manhã nada possa calar a voz de um adorador. E eu creio que nessa manhã nós somos adoradores do nosso Senhor Jesus, porque nós estamos aqui. Eu tenho problema, eu creio que cada irmão aqui tem problema, porque servo do Senhor ele tem problema. Eu nunca vi gente para sofrer como cristão. Mas a palavra de Deus diz que no mundo teria muitas aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Jesus ele foi vencedor. E nós com Jesus somos mais do que vencedores. E que nessa manhã a igreja possa meditar nessa palavra, fazer como Paulo e Silas, adorar, louvar a todo instante, para que Deus possa fazer um terremoto grande e que possa todos os seus problemas caírem por terra. E que você venha perseverar. E que através da sua oração, e que através da sua adoração, grandes coisas Deus possa fazer na sua vida. Como eu disse aqui, nada pode calar a voz do adorador. Nada pode nos calar. Nada pode calar a nossa voz. Nós temos que adorar, glorificar o nome do nosso Senhor. Nós temos que levar o Evangelho de Cristo, porque tem muita gente perecendo aí fora. Então não olha para a sua luta não. Pensa que hoje você está passando por isso. Você está passando sim. Mas se Deus está permitindo, é porque outra coisa, grandes coisas Ele vai fazer lá na frente. Se Deus está permitindo você passar por tudo que você está passando, Deus sabe de todas as coisas. E a vitória que Ele está preparando para você é muito grande. O seu problema hoje pode ser grande, mas creia, igreja, que a sua vitória é maior ainda. Deus não te chamou nessa terra só para te fazer sofrer. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Pelo contrário. Mas muitas das vezes a gente também não obedece. E se a gente não obedece, como é que a gente vai ver a vitória chegar? Isso também é importante, né? A gente tem que obedecer. A gente tem que ouvir a voz do Senhor. Deus às vezes está falando com a gente não está entendendo. A gente está fazendo ouvido de mercador. Mas se a gente obedecer, a gente vai ver a glória de Deus na nossa vida. Deus manifestou a glória de Deus com aquele terremoto dentro daquele cárcere. E assim vai ser na minha vida e na tua vida. Vai haver um terremoto na minha vida, vai haver um terremoto aqui na vida dos meus irmãos. Todas as cadeias vão cair por terra. Todos os alicerces serão abalados, as portas vão se abrir, elas estão fechadas hoje, aleluia. Mas creia que Deus vai abrir as portas, creia que Deus ele vai abrir as portas, porque Ele é fiel, Ele não deixa os seus confundidos, Ele não deixa os seus enganados, aleluia. Igreja, creia que as portas elas vão abrir, e continua perseverando, orando e adorando o nome do Senhor, porque Ele é fiel, amém, igreja? Assim, até aqui que deu o Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada